Mais uma vez, bem-vindos ao podcast do BIES, comigo o Padre Tiago Santos. Já tiveram a oportunidade de conhecer no nosso primeiro episódio sobre o relativismo. Sr. Padre, hoje tínhamos pensado aqui em falar do hedonismo, que é, no fundo, acaba por ser uma, não sei se podemos dizer produto do relativismo, mas uma corrente filosófica que acaba por estar também associada ao relativismo, não é assim? Sim, extremamente associada, porque se calhar seria o relativismo prático. Não sei se podíamos definir assim, não sou perito na matéria, mas podíamos, se calhar, pelas consequências que ele tem na vida vivida de cada um de nós, se calhar seria o relativismo na sua forma prática. Até porque, pronto, se calhar importa dizer que se formos ao fundo do relativismo, nós vamos nos deparar com algumas dificuldades em praticá-lo. Portanto, vamos ter que de certa forma complementar isto ou resolver isto de uma forma prática, lá está, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, e como precisamos de estabelecer prioridades morais, acabamos por, se calhar, aí utilizar o hedonismo como uma forma, como uma matriz para estabelecer essas prioridades, para escolher, afinal, o que é que está no topo da hierarquia moral que nos permite tomar determinadas decisões, investir em determinadas atitudes em detrimento de outras. Sim, bem, neste podcast, o BIES, esta expressão latina, temos que pegar no que ela quer dizer, onde é que estás, e no onde é que nós estamos, nós percebemos que o hedonismo chega a ser, quer dizer, a referência para o praticar é o subjetivismo, não é? E o relativismo, a medida das coisas, também é o sujeito e não a verdade. Né? Se calhar ou o mundo que ele constrói, ou a sua história de vida, não é a verdade, mas é o sujeito. E se calhar aí podíamos chegar à mesma raiz. A mesma raiz dos erros. Exatamente. Seria essa, não é? Um individualismo radical. Um individualismo exacerbado. Radical, exatamente. Sim. Que é a medida de todas as coisas. Pronto, para simplificar, o hedonismo seria então a priorização dos prazeres como a principal finalidade para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos. Surge assim, não é? Isto é uma filosofia antiquíssima, não é? Surge na Grécia Antiga, ainda antes do período helenístico, e surge de uma forma ainda muito rudimentar, dizendo, bem, o sentido da vida humana é a busca do prazer. Né? Mais tarde, então, na história da filosofia, é a busca do prazer, mas que prazer? Né? E aí é que temos o epicurismo com Epicuro, que depois tem que prolifera muito tanto na cultura helénica, ou seja, para simplificar, na cultura grega e também na cultura romana, da qual nós podemos dizer somos os descendentes ou os herdeiros, melhor dizendo, é assim. Somos os herdeiros. Então, nesta escola filosófica há uma divisão, né? Há uma hierarquização dos prazeres. Então, o que nós devemos de buscar, diz esta tradição, são os prazeres naturais. E o que devemos de rejeitar são os prazeres não naturais. Mas ao dizer isto pode confundir as pessoas. Bem, os prazeres naturais, associar mais às coisas instintivas ou animais, quando é precisamente o contrário. Né? Nesta escola, os prazeres naturais é o cultivo do intelecto, é o prazer intelectual, né? É o cultivar o eu intelectual. Se calhar assim, acho que seria uma definição mais aproximada. E os prazeres não naturais são então esses prazeres mais carnais, a sensualidade,
os consumos que nos levam à adição, né? Tudo aquilo que é efêmero, que é passageiro, que não nos eleva, tudo isso seriam os prazeres não naturais, que não deviam de ser buscados nem praticados, né? Porque degradariam o eu, né? A pessoa. Pronto. Precisamente por esse aspecto, por apelar a esse vício. Sim, por nos escravizar. Escravizar, exatamente. Né? Enquanto que para o epicurismo os prazeres naturais são aqueles que nos elevam, que nos dignificam e podíamos até dizer que nos levam a uma liberdade acima do material. Os prazeres não naturais são aqueles que nos escravizam, que são uma adição, que ao fim e ao cabo destroem o eu. Pronto, e esta filosofia vai no Império Romano ao lado do estoicismo. O estoicismo está mais em voga naquele tempo, mas esta também tem muitos adeptos, e depois vai ser repescada no Renascimento no século XV e XVI, em que a nossa civilização cristã tem um movimento de ir buscar as civilizações clássicas, mas antes do cristianismo, e no século XIX tem outra vez um repescar, mas mais utilitarista, não é? O que nós devemos de procurar é o prazer que se identifica com a felicidade, mas este prazer é intelectual, e por isso nós temos na sociedade elitista os saraus culturais, não é? Os saraus de poesia, de música, de teatro, tudo aquilo que é mais cultural para dignificar mais as pessoas, e ao mesmo tempo também mais utilitarista, não é? É aquilo que mais convém a todos, não é? Aquilo que traz o bem ao maior número possível de pessoas. Pronto. Agora, o problema em todas estas filosofias podem-nos parecer até positivas, é que o centro é a finalidade, é o autorreferencialismo. Exato, exatamente. A referência das coisas é a minha busca do prazer e a minha busca da felicidade. Era precisamente aí que eu fazia essa associação ao relativismo, porque exatamente. Acaba por ser o indivíduo, acaba por ser a medida para aquilo que é o bom. Exatamente. Que é o bem. Sim, e se eu, para obter a minha felicidade, que identifico com o meu prazer, se tiver que passar por cima do que for, não há problemas. E falta uma coisa, falta uma teoria sobre o sacrifício. Exatamente. E sobre o sofrimento. Sim, e de percebermos que não é o prazer imediato. Exato. Não é? Mas é sobretudo para alcançar a felicidade. Há que pôr mãos à obra e há que fazer um caminho, e esse caminho é um caminho às vezes difícil, não é? Nós vemos isto se calhar numa coisa mais prática, não é? 2 alunos querem ser médicos, mas um diríamos que é epicurista. E então baseia a sua procura naquilo que lhe dá prazer no momento. Que chama a atenção. Sim, que dá prazer no momento. Sim. Então eu tenho que estudar, mas o que me dá prazer é ir ver um jogo de futebol. Então eu vou ver o jogo de futebol. O outro já é mais estoico. Sim. Né? Ou então é mais cristão. E sabe que o Senhor lhe disse: quem me quiser seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Né? E então ele sabe que o caminho da cruz é o que o levará à verdadeira felicidade, e por isso ele diz: não, eu tenho que fazer este caminho e vou estudar. Quer dizer, eu vou dar prioridade ao dever moral em detrimento daquilo que me faz feliz no momento presente. No momento presente. No fundo, é isto que é o sacrifício, é trocar o presente pelo futuro. Exato. Sim. E isto dá-nos logo para perceber automaticamente o que é que vai acontecer em indivíduos, e depois podemos pensar numa perspectiva mais lata, em países, em civilizações que privilegiam o hedonismo. O que é que acontece, não é? Porque no fundo têm uma orientação muito mais encurtada em termos temporais. Não há uma planificação mais
geracional em relação no fundo, à perpetuação daquele império, dessa civilização. Exatamente, não é? Eu penso que, por exemplo, se formos à história, os impérios ao surgir, né, antes de chegar ao seu apogeu, o que nós vemos é que há um desejo pelo futuro, né? Um desejo pela sua afirmação, e por isso o império cresce, né? Quando chega ao seu apogeu, nós podemos dizer que o que estabelece uma classe dominante que vai procurar tirar o melhor benefício das coisas, e então aí já não é tanto o futuro, mas é o presente. No presente, o que é que a minha família, o que é que eu posso tirar partido disto? E isso leva, nesse apogeu, ao início da queda, né? Porque os recursos são gastos no hoje. Exato. E não no futuro, não nas próximas gerações, mas sim nesta, e por isso acaba. Parece uma coisa muito, muito atual. Muito atual, acho que sim, acho que pronto, será que nós estamos na viragem de uma página? Pelos sinais, parece que sim, né? Mas às vezes as quedas são necessárias para nos voltarmos a erguer de uma forma, Deus queira que seja de uma forma melhor, né? e mais concentrada no que é essencial para a nossa, nossa vida. Como é mesmo na nossa vida, não é? Porque por vezes precisamos mesmo de experimentar a tragédia como uma forma de aprofundar também as nossas convicções, aprofundar também a nossa reflexão sobre a própria vida. Sim, é quase como um acordar. Como um despertar, exatamente. Não é? Porque, quer dizer, na forma que nós vivemos hoje em dia, que estabelece muitos padrões, que estabelece metas a cada um de nós, e neste stress contínuo por corresponder podíamos dizer, ao mercado ou às expectativas, nós quase que adormecemos numa rotina do fazer pelo fazer. Né? E às vezes são necessários estes abanões ou estas pequenas catástrofes nas nossas vidas para acordarmos e pensarmos não só no que vamos fazer agora e que somos obrigados a fazer, ou que temos de fazer, ou que achamos que devemos fazer, mas o que é que eu serei? Exato. O que é que eu serei no futuro? Né? Para onde é que eu me encaminho? E os meus descendentes? E as próximas gerações? Sim. Se calhar até fazendo aqui uma análise àquilo que se passa atualmente, se calhar até podemos fazer aqui uma ligação até mesmo com um dado mais objetivo, com a taxa de natalidade, não é? Até por aí nós vemos que parece que de alguma forma decresce nas pessoas esta esperança de um futuro melhor. Sim, é o problema, não é? O hedonista, não é aquele que vive sem esperança, que é uma categoria essencial no cristianismo. Não é? A categoria da esperança, não é? Nós, como cristãos, estamos à espera, não é? À espera de quem? Da vinda gloriosa do Senhor. Não é? Ele já nos deu as primícias, não é? Os primeiros dons da sua vida, mas agora nós esperamos que eles venham em plenitude para todos, aqueles que quiserem tomar parte neles. Não é? O hedonista vive sem esperança e por isso está numa espiral da satisfação momentânea. Não é? O cristão está também numa espiral, mas em subida, porque os seus olhos estão postos naquilo que há de acontecer. E está mais apto... No futuro. Exato. Está mais apto à mortificação, Sim, a abdicar de mais coisas no presente em prol desse futuro. Primeiro, já não é tão autorreferencial. Não interessa tanto o que é que eu quero. O que é o dever moral. Interessa o que eu devo de fazer e interessa também a minha identificação com a verdade. Não é? Com Deus. Não é? Que é para lá que eu caminho. Porque sei que é Ele a minha recompensa. Eu sei que isto pode parecer um pouco autorreferencial, mas é a minha doação, a doação que eu faço de mim a Deus, porque sei que Ele é o sustento
Se ele é o Criador e eu a criatura. O Criador sustenta a criatura. E por isso eu encaminho para ele, nesta contínua esperança de me identificar cada vez mais com ele. Pronto. No caso do hedonista, como ele é sua própria, como ele é a referência de todas as coisas, não é? É ali aquele círculo, mas não há abertura ao futuro, há abertura ao presente, não é? O que é que me convém mais neste momento? Não é? E o que é que eu tenho de fazer para neste momento estar bem, estar confortável, estar com alguma e quando felicidade? essa narrativa é supostamente apresentada como libertadora, é na verdade escravizadora da pessoa, tornando-a totalmente orientada para as suas paixões, para os seus vícios, para os seus desejos. Para os seus desejos imediatos. Exatamente, para a satisfação dos seus desejos, não é? É quase como uma pessoa que tem uma adição química, não é? Claro. Se calhar é importante só fazer esta nota, porque alguém pode estar a ouvir e pensar assim, mas isto então parece que estamos aqui a dizer que devemos todos viver uma vida ascética. Eu acho que não é isso exatamente que nós estamos a dizer, é que a finalidade é que não é o prazer. Ou seja, o prazer não é a finalidade. Exatamente. Sim. Quer dizer, nós temos que também criar uma certa resistência às dificuldades da vida, às dificuldades do caminho. Há um certo amor à cruz. Sim. Porque sabemos que esse caminho é o que nos leva à plenitude, é o que nos leva à felicidade. E tem que ser feito. Porque senão perdemos-nos. Senão ficamos naquele autorreferencialismo, naquele individualismo de tal forma radical que só me vejo a mim próprio e sou capaz de espezinhar tudo o que há à minha volta para que eu esteja bem. Quando eu consigo sair deste ciclo vicioso, então eu abro-me para Deus, né? Sei onde estou, mas sei para onde vou, né? E isso é o essencial. E nessa nota, acho que terminamos aqui com uma excelente pontuação para refletirmos sobre esta questão do hedonismo. E muito obrigado mais uma vez por este episódio. Vemo-nos no próximo Viés. Obrigado.